agradecemos ao deputado Luiz Paulo, convidado do Secov Rio, e gostaríamos também de agradecer ao senhor Ronaldo Coelho Neto pelas mensagens, pelos relevantes recados, pela participação prestigiosa nessa sessão de abertura, e em nome dele agradecemos também ao Secov Rio pelo patrocínio institucional neste evento. Convidamos agora para que ele torne o seu lugar na plateia e eu consigo nossos calorosos e agradecidos aplausos. Pedimos ao nosso anfitrião, o Dr. Carlos Samuel, que permaneça para moderar a sessão que teremos a seguir. Antes disso, gostaríamos da atenção de todos para alguns breves, mas importantes avisos. Primeiramente, gostaríamos de dizer que neste evento perguntas são bem-vindas, podemos ser encaminhadas a qualquer momento por escrito, através de nossos assistentes, e serão todas compiladas e atendidas dentro da disponibilidade de tempo no workshop jurídico que teremos ao final do dia. Pedimos, portanto, que não deixe de colocar, além da pergunta, também o seu nome, principalmente a quem ela se destina. Pedimos também que caprichem na caligrafia. Gostaríamos também de um pedido especial dos organizadores para que não deixem de preencher o formulário de avaliação que receberam na pasta contra o credenciamento, colocando suas valiosas opiniões e sugestões, que são de grande valia para a PAD, que são a garantia de melhoria contínua dos nossos eventos, e de entregar este formulário devidamente preenchido quanto à sua saída. Gostaríamos também de informar que teremos ao final do dia um sorteio de um curso de capacitação para gestores condominiais. Para participar deste sorteio, que será exclusivo para os participantes que estiverem presentes no momento da sua realização, no final do dia, para participar deverão preencher este formulário e depositá-lo na urna durante o intervalo para o almoço. Passados estes avisos, convidamos agora então para nos passar um panorama dos efeitos da ação de execução de cotas condominiais do novo CPC. Em nome do Dr. Carlos Samuel, convidamos ao palco o Dr. Carlos Gabriel Feijó, que é advogado imobiliário e também professor do NUFEI, o Núcleo de Formação e Excelência Imobiliária da ABAD. Bom dia a todos. Algumas palavras iniciais enquanto nós colocamos o nosso slide ali. Primeiramente, eu agradeço o convite do Dr. Carlos Samuel, que além de amigo, eu tenho essa oportunidade de dizer, é uma referência para mim, enquanto profissional do mercado imobiliário e advogado que é. Todas as palavras que ouvirem dele, tenho certeza. Está baixo o volume? Então, por favor, aí, som, aumentar o volume. Melhorou? Bom, então, como o Vinícius estava dizendo, o Dr. Carlos Samuel é uma referência para todos nós. E também queria chamar a atenção para a atuação, novamente, baixo o volume, é isso? Sim? Bom, gente, só para deixar claro, eu tenho um problema de hiperatividade, eu vou ficar movimentando minha mão, então vocês chamem a atenção para isso. E chamar a atenção também da atuação do Secov, que eu acho importantíssimo, no sentido do quanto é fundamental para nós discutir e estar com um diálogo atual, estar com um diálogo constante com o Poder Legislativo. Existe um filósofo, nós temos um filósofo no direito, que traz para nós uma mensagem muito interessante, que é Lacordaire, que fala o seguinte: entre fortes e fracos, entre servo e senhor, o que liberta é a lei, e o que aprisiona é a liberdade. O que isso quer dizer? O Poder Legislativo, as leis, elas têm a finalidade de garantir a maior isonomia possível, não pensem o contrário. Quando nós aqui vamos o tempo todo dizer que a legalidade é fundamental, a legalidade estrita é fundamental, é porque sem legalidade nós temos um fenômeno que pode ser positivo ou negativo, denominado de ativismo. Talvez seja uma das maiores mazelas que nós estamos sofrendo hoje no Poder Judiciário. Um exemplo dessa mazela é o julgamento que nós tivemos recentemente, que até hoje, pelo menos, não tivemos publicação ainda, do STF, que julgou ser impossível acessar bem de fiador numa locação comercial. Não fiquem nervosos com isso, essa decisão, é só fazendo um panorama muito rápido. Ela não foi tomada em repercussão geral, portanto ela não tem efeitos vinculantes, e possivelmente, eu conversava com o Dr. Carlos Samuel, é bastante casuística. Para um caso concreto que levou essa decisão, deve ser um caso concreto muito particular, era uma locação muito antiga, comercial, tão antiga que havia uma discussão sobre a vigência da lei de locações, então não fiquemos muito nervosos. Eu vou pedir a liberdade para poder movimentar pelo local que me sinto mais confortável. Bom, meus amigos, o tema que me foi trazido, que pediram para que eu falasse para vocês, é um tema
bastante interessante, especialmente porque ele terraforma totalmente a forma como nós discutíamos a dívida condominial. O inadimplemento talvez seja uma das maiores mazelas que um condomínio pode sofrer. Porque, diante do inadimplemento, se torna impossível a manutenção do rateio adequado de despesas, e quando se torna impossível essa manutenção, o condomínio decai. Vocês imaginem que se num condomínio todos resolverem parar de pagar a cota condominial, nós teremos um colapso. Esse é o raciocínio que nós devemos estabelecer. Se a maioria parar de pagar as cotas condominiais, até como muito bem foi dito anteriormente, condomínios não foram feitos para ser necessariamente superavitários, eles precisam, na realidade, manter as suas despesas controladas e assim manter uma regularidade daquilo que devem oferecer para os seus condôminos. A discussão que nós travamos é: será que de alguma maneira o novo Código de Processo Civil, que já não é mais tão novo assim, otimizou essa dinâmica da cobrança da cota condominial, tendo em vista a sua importância? Enquanto eu montava esses slides, eu pensava: o que um síndico precisa ter, que formação o síndico precisaria ter para ser um bom síndico? E eu pensei em 4 formações possíveis. A primeira delas é o direito. Perfeito. A primeira delas é o direito, para entender toda a dinâmica legal que existe por trás do condomínio. Discussões como se o condomínio é uma pessoa jurídica ou não, e quais são as consequências legais de não ser uma pessoa jurídica, ou se, dentro de algumas discussões, ele se considera uma pessoa jurídica formal para algumas situações. Uma outra formação necessária seria a administração, que, querendo ou não querendo, nós estamos lidando o tempo todo com contas a receber, contas a pagar, discussões internas de fluxo de caixa, como isso funciona, como isso não funciona, contabilidade, porque se o condomínio recebe dinheiro, ele precisa se preparar adequadamente para prestar informações sobre esse recebimento. E pensei em uma quarta possibilidade, talvez seja a mais importante: o síndico precisa ser psicólogo. Sem sombra de dúvida, a psicologia ela é fundamental para o exercício da sindicatura. E o inadimplemento vai muito nessa discussão. Nós temos, quando nós analisamos o risco, jurídico de um cenário de inadimplência, é muito importante que nós analisemos, primeiro, que tipo de inadimplente nós estamos lidando. Nós estamos lidando com aquele inadimplente pontual que, por uma situação qualquer, se encontra numa dificuldade de arcar com aquele compromisso, ou nós estamos lidando com aquele famoso inadimplente que, em função de uma leniência, via de regra não autorizada pela convenção e pela lei, se aproveita do aumento da dívida para no final ganhar um belo desconto e pagar tudo de uma vez. Temos que lidar com isso de alguma forma. Eu digo uma coisa muito importante aos senhores: hoje em dia nós não podemos mais levantar a bandeira do litígio. Hoje em dia o movimento é exatamente o contrário, de que as tentativas de autocomposição, ou seja, de acordos, de resoluções de conflito fora do Poder Judiciário, são o que fundamentalmente nós temos que fazer. Até porque, se nós tivermos um bom trabalho nesse sentido, com uma aproximação grande do síndico em relação aos condôminos daquele condomínio, os senhores vão perceber que a recuperação desses créditos, que no primeiro momento se pensava perdidos, ou uma vez iniciada a demanda judicial, os ânimos se acirravam e os diálogos se fechavam, se nós tivermos uma política boa nesse sentido, nós conseguimos recuperar. Mas é claro que, como eu disse, nós temos 2 tipos de inadimplentes. Então, para alguns inadimplentes, a ação judicial é o único meio, é o único caminho. Adentrando aqui o nosso tema, nós tínhamos um cenário anterior. O que nós estamos chamando aqui de cenário anterior? É o cenário sobre a vigência do Código de Processo Civil de 1973. De 1973. E os senhores fiquem tranquilos, eu não vou enchê-los de juridiquês aqui, na verdade, vou só tentar trazer um panorama de fato e bastante simplificado. Deixarei de falar algumas questões, mas são questões cuja complexidade não estariam comportadas aqui na nossa palestra. Mas a primeira coisa, essa ação era proposta pelo rito sumário. Em resumo, o que era esse rito sumário? Que de sumário não tinha nada, só tinha o nome. O rito sumário, ele na verdade funcionava da seguinte maneira: era promovida a ação por meio de uma petição inicial, o juiz imediatamente designava uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação deveria ser apresentada a contestação pela dicção da lei. Nessa própria audiência de conciliação, o mais adequado era que se apresentasse a réplica. E, se tratando de matéria de complexidade reduzida, porque a grande discussão que se pode travar numa ação que cobra cotas condominiais é: pagou ou não pagou, e se o que está sendo cobrado está certo. São basicamente essas 2 discussões. Obviamente que aqueles
devedores que se defendiam invocavam a necessidade de perícia contábil, porque a conta do condomínio era muito complexa. Isso era vamos colocar assim, um embromation, né? Uma tentativa de levar o processo mais à frente. Bom, os senhores podem me perguntar, Gabriel, mas então a ação é excelente, simplíssima. Não é. Porque, na verdade, o Poder Judiciário, ao processar essas demandas, levava aproximadamente de 2 a 5 anos para levá-las a fim. Então, vocês imaginem que eu tenho um condomínio com inadimplência de 30%. Uma inadimplência altíssima, que inviabiliza a operação. Bom, então eu movo as ações judiciais na crença de que elas correrão pelo rito sumário, que pelo nome deveria ser um rito de altíssima velocidade. Se eu tiver que esperar esses 2 anos para conseguir finalizar essa demanda, eu teria um problema. Então, via de regra, o que se fazia no curso dessa demanda, e era terrível ouvir dos inadimplentes, né, daquelas pessoas que não queriam efetivamente arcar com essas obrigações, o seguinte: olha, se você me processar, isso vai demorar 5 anos. Então não é melhor você me dar um desconto e a gente resolver isso por aqui? Existe uma coisa no direito que a gente chama de autotutela, que a gente nunca deve fazer. Mas ele dava uma vontade de praticar uma autotutela ali, pegar pelos cabelos, alguma coisa, mas isso não é legal, nós não podemos fazer. Bom, exatamente essa dinâmica ruim gerava um estímulo ao inadimplemento. Essa dinâmica lenta da cobrança e que um universo de defesas incrível criava um estímulo ao inadimplemento, e esse estímulo de inadimplemento estava diretamente relacionado à ineficácia desse tipo de procedimento. Então, vejam aqui essa estrutura: eu tinha um procedimento, um processo de conhecimento, e ao término desse processo de conhecimento, aí sim eu iniciava uma execução. Então, depois de 2 a 5 anos, é que eu começava a procurar patrimônio para pagar aquela dívida. E os senhores podem me dizer: não, peraí, mas a obrigação é para o terreno. Quer dizer que o imóvel arcaria com aquela dívida. Perfeito. Leve um imóvel a um leilão judicial. Porque o leilão judicial ele passa a envolver um terceiro na história, que é o arrematante. E a legislação autorizava que o nosso devedor inadimplente réu movesse uma coisinha chamada de embargos à arrematação, tentando cancelar aquela arrematação feita. Ou seja, era uma dificuldade terrível. O processo de execução, a execução do nosso Código Civil, do nosso Código de Processo Civil, ela era uma execução lenta, que, vamos colocar assim, estimulava o devedor. Bom, esse cenário se modifica a partir de 18 de março de 2016. E por que 18 de março de 2016? Porque o STJ, por unanimidade, numa sessão administrativa, decidiu que o Código de Processo Civil entra em vigor, o novo Código de Processo Civil, que é de uma lei de 2015, entra em vigor 18 de março de 2016. Ele cria uma faculdade ao credor, e o nosso credor aqui é o condomínio. Que faculdade é essa? De decidir como vai cobrar essas cotas. Bom, o primeiro mecanismo, que é o que talvez nós, advogados, administradores, tenham ficado mais felizes, é finalmente, que se tentou muito isso por outros instrumentos, mas finalmente a legislação admitiu que a cota condominial tem que ser reconhecida como um título executivo extrajudicial. E esse título executivo extrajudicial, para a gente tentar trazer isso de uma maneira muito simplificada, ele quer dizer que o crédito da cota condominial é um crédito pré-constituído. Ele não precisa de um procedimento para ser constituído. Os senhores podem falar, mas qual é a diferença que isso faz? Vamos analisar em diante, porque no procedimento executório, pelo título extrajudicial, a possibilidade maior que nós temos é de promover a execução imediatamente. Nós não precisamos de um processo de conhecimento de 2 a 5 anos para chegar finalmente ao momento de expropriar patrimônio do devedor para satisfação do crédito do condomínio. Bom, mas obviamente que a ação de cobrança tradicional que nós temos, e que hoje ainda é interessante para alguns casos, não poderia ter sido deixada de lado. E, portanto, a lei, no artigo 785, cria uma faculdade. Olha, credor, condomínio, você escolhe. Se você preferir mover a execução do título extra, se você tiver presentes os requisitos dessa execução, mova a execução. Agora, se você entender que, em função de alguma particularidade daquele caso concreto, é melhor para você discutir isso numa ação de cobrança, o faça, não há problema nenhum. Temos um conforto maior. Os senhores vão ver que a ação de execução ela tem a possibilidade de abrir para nós uma avaliação de risco jurídico.
Então, hoje, o advogado que atenderá o condomínio ou que atenderá a administradora será indagado o seguinte: vem cá, é melhor nesse caso mover a execução ou é melhor nesse caso mover uma ação de cobrança? E de acordo com os riscos que aquilo ali trouxer para o condomínio, assim será decidido. Essa liberdade, essa escolha, tornou a negociação com o inadimplente melhor. Porque uma coisa era você dizer, eu vou entrar com uma ação contra você. Outra coisa é você dizer, eu vou te executar. O eu vou te executar tem uma força maior. E tenho certeza, a boa condução da ação de execução realmente apresenta resultados muito bons. Inclusive para a corte. Porque os senhores tenham certeza absoluta que depois que a conta bancária é penhorada, é impressionante como o dinheiro brota, surge de lugares que nunca se imaginou. Perfeito? Bom, então, de acordo com essas variáveis, vamos escolher entre ou a ação de execução ou a execução do título extra, ou então uma ação de cobrança. Que vai observar o procedimento comum e a gente vai rapidamente falar desses dois. Bom, a execução do título extrajudicial ela é fundada no artigo 784, inciso 10º. E é muito interessante chamar a atenção de que o que a lei determina como título executivo extrajudicial, ao contrário do que eu já vi algumas pessoas dizerem, não é a ata de assembleia, não é a convenção de condomínio, é o crédito condominial devidamente documentado e comprovadamente apresentado ao juiz. Então, se nós tivéssemos que parar aqui para fazer uma avaliação muito breve, o que é, da onde nasce, da onde emana o nosso crédito condominial? Bom, a primeira fonte é a convenção de condomínio. É lá que se estabelecem os critérios do rateio das despesas. É lá que se estabelecem os critérios do rateio da despesa. Em seguida, quanto eu sei o valor dessa cota, o valor dessa cota, possivelmente, ou pelo menos pela melhor prática, estará presente nas AGOs subsequentes, em que eu vou estabelecer as previsões orçamentárias. Eu tenho a obrigatoriedade de apresentar isso ao juiz, porque eu não estou falando de um crédito pré-constituído, eu não preciso de um processo de conhecimento para constituí-lo, então eu deveria apresentar para os requisitos. E a pergunta que se faz é, mas Gabriel, eu estou num condomínio, estou síndico de um condomínio que não tem convenção, essas coisas acontecem. Eu estou num condomínio que não tem convenção, nós não fazemos AGO, mas há 40 anos essa é a cota. E a gente vai todo ano ao aumento, alguma coisa assim. Nós não observamos a estrita legalidade. Eu acho que isso é melhor, né? Nós não observamos. Será que é o celular? Não, você vai dar uma aqui, cara. Tá vendo? Será que agora vai? Se for o celular, isso é brilhante. Muito obrigado. Então, essa não observando a estrita legalidade poderia nos levar ao seguinte questionamento. Bom, então quer dizer que se eu não tiver esses elementos, eu não poderia entrar com a execução? Possivelmente não. Bom, eu não posso entrar com a execução, então eu não posso cobrar a cota? Pode. O que você fará? Um procedimento comum. O senhor constituirá o título. Essa é a discussão. E daí uma das hipóteses de avaliação de quando se deve ou não se deve eleger o procedimento comum, a ação de cobrança, como a melhor forma de fazer de conseguir satisfazer esse crédito condominial. Então aqui, de maneira muito breve, vamos estruturar, ter uma ideia mais ou menos de como é que vai funcionar essa nossa execução de título extra. A ação de execução de título extrajudicial se inicia com uma petição inicial, que é imediatamente seguida de um despacho. Despacho esse que vai levar a uma citação do réu. E esse despacho, por meio de um mandado de citação, vai dizer o seguinte: senhor réu, o senhor tem 3 dias para pagar a dívida. Se o senhor não pagar a dívida, o senhor necessariamente será submetido a um procedimento de penhora e avaliação de bens para satisfação do crédito. E os senhores podem me perguntar, mas peraí, não vai nem se defender? Claro que vai. Ao mesmo tempo que essa citação abre um prazo de 3 dias para que ele faça o pagamento voluntário da dívida, ela também inaugurará um prazo de 15 dias para a apresentação dos embargos à execução. Embargos à execução esses que não são apresentados no próprio procedimento.
Isso significa que o procedimento de execução ele segue sem qualquer tipo de discussão paralela, visando sempre a satisfação do cliente. E aí podem perguntar, bom, se eu me lembro de como funcionava, depois que se contestava, não se poderia fazer uma execução imediatamente, porque estava se defendendo. Não há problema nenhum. Na execução não é assim que funciona. Na execução não é assim que funciona. Os embargos da execução são um procedimento autônomo. Eles são uma defesa autônoma. Se vocês quiserem fazer uma análise ainda mais profunda, ele é uma ação em si, em que vai se discutir o título. Vai se dizer o seguinte, olha, esse título que foi apresentado, na verdade, não preenche os requisitos formais, ou então não preenche as necessidades daquele determinado tipo de procedimento. E a partir do momento que essa ação autônoma dos embargos é proposta, não vai haver efeito suspensivo à execução, salvo nas hipóteses em que a lei estabelecer e vamos debatê-los. Uma outra particularidade que vamos chamar a atenção é que, se não houver o pagamento voluntário, imediatamente se procede à variação e penhora de bem. No caso da execução de condomínio, como o próprio imóvel responde pela obrigação, vamos até debater isso um pouco mais a fundo, mas como o próprio imóvel responde pela obrigação, quem que os senhores acham que será variado e penhorado se assim pedir o credor? O próprio imóvel. Então não há aquela dificuldade que nós observamos em outras hipóteses de busca de bens incessante. Feita essa avaliação, essa penhora, nós vamos usar uma hipótese de impugnação, claro. Tem que se garantir o contraditório com a defesa. Mas essas impugnações têm matéria limitadíssima. Pode-se discutir apenas se a avaliação está equivocada e se houver excesso na penhora. Não há mais nada a discutir em sede de execução. Para os advogados presentes, Gabriel, existe lá a bendita da exceção de pré-executividade. Vamos falar dela muito brevemente. Mas se os senhores analisarem hoje a jurisprudência dos nossos tribunais, especialmente a jurisprudência do Tribunal do Rio de Janeiro, é totalmente refratária a exceção de pré-executividade. Especialmente porque o Código de Processo Civil de 2015 criou todos os mecanismos de defesa possíveis e imaginários. Então, por que eu preciso essa exceção de pré-executividade? É uma petição que se atravessa no curso do processo envolvendo matéria de ordem pública, que muitas vezes não é matéria de ordem pública, mas se sustenta como se fosse matéria de ordem pública, e que não vai trazer efeito nenhum benéfico ao processo. Então, hoje, mesmo com essa possibilidade, nós já temos uma jurisprudência extremamente refratária a isso. E, finalmente, feitas essas impugnações, nós vamos para a etapa de expropriação propriamente dita, que é quando nós buscamos o patrimônio do devedor para a satisfação do crédito. Esse procedimento ele é muito rápido, ele é muito demorado. Bom, uma execução com embargos sem efeito suspensivo, ela leva cerca de 1 ano e meio, com todas as defesas apresentadas. Senhores, se no mínimo nós tínhamos 2 anos para terminar uma ação de conhecimento, 1 ano e meio já era muito lucro para nós. E vejam, 1 ano e meio, quando a coisa caminha de uma maneira muito complicada. Muitas vezes esse devedor nem mesmo apresenta resistência. Porque às vezes não tem mais interesse no imóvel, aquele imóvel fazia parte de um inventário de um parente que faleceu. Então muitas vezes a execução já se dá quase que imediatamente. Bom, feito esse panorama, vamos analisar aqui cada etapa disso e as possibilidades maiores que nós tivemos decorrentes do Código de Processo Civil. O primeiro item que eu quero chamar é que essa petição de execução ela tem documentos obrigatórios, o que não era verificado no procedimento comum ou no processo de conhecimento, como nós falamos anteriormente. E que documentos obrigatórios são esses? A legislação processual civil ela se refere como título executivo crédito condominial devidamente documentado. Então eu preciso apresentar, sob pena de ter a petição inicial da execução indeferida, e isso é um erro gravíssimo de se praticar, a execução morrer porque não se apresentou um documento obrigatório é uma coisa terrível. Eu terei como documentos obrigatórios, sem sombra de dúvida, a convenção de condomínio, porque é o que estabelece o rateio das despesas, e todas as AGOs referentes àquelas cotas que estão sendo cobradas. E também as AGEs, se eu tiver despesas extraordinárias eles sendo cobradas. E também as notificações de multas, se eu tiver multas sendo cobradas. Então, todos os documentos comprobatórios do crédito condominial devem ser apresentados, sob pena de indeferimento. Mas não fiquemos tão nervosos assim. Aplica-se à execução algumas normas do procedimento comum, ou do processo de conhecimento,
E aí nós temos um cenário em que o juiz pode dar prazo à parte para que emende, para que satisfaça a exigência legal. Então, dificilmente nós teremos um cenário em que uma execução será simplesmente julgada extinta, por mais que às vezes aconteça. Para evitar esse problema, basta que nós observemos quais são os documentos essenciais. Sem contar naquele documento clássico, fundamental. Qual é o documento? A ata de nomeação do síndico, que as pessoas insistem em esquecer de colocar nos processos. Uma outra exigência obrigatória, que aí é baseada no artigo 798, parágrafo único do Código de Processo Civil, é a apresentação da planilha do débito discriminado. Eu sou obrigado a dizer para o juízo e para quem vai se defender quais são os critérios que eu estou utilizando para cobrar. Então, a minha convenção estabelece juros moratórios superiores ao do Código Civil. Isso é possível? É possível. Nós temos julgamentos do STJ dizendo que isso é possível. Ao limite, obviamente, do razoável. Então, eu tenho que dizer, olha, nesse caso concreto, estou aplicando um índice maior do que o Código Civil, um acréscimo de correção por mora maior do que o Código Civil estabelece, porque a minha convenção assim diz, está lá no artigo tal da minha convenção, está lá na cláusula tal da minha convenção. E a multa, eu também tenho que dizer, claro, as administradoras já preparadas para isso apresentam via de regra planilhas de cálculo que já tem esse tipo de estrutura preparado para nós. Mas aqueles condomínios que fazem a opção muito corajosa, de passagem, de promover autogestão, tem que se preocupar com isso. É muito comum que não se apresentem planilhas suficientes com as informações necessárias à propositura da ação de execução. Se quiserem saber quais são os itens exatamente que devem constar, basta analisar o artigo 798, parágrafo único. Lá tem tudo que nós precisamos saber em relação a isso. Bom, a outra polêmica é um ponto que eu e o Dr. Carlos Samuel discordamos gentilmente, e talvez eu já nem discorde tanto dele assim, que é a possibilidade da inclusão das cotas vincendas na execução. Vamos entender o que é essa polêmica das cotas vincendas. No momento em que você move uma ação buscando a satisfação de um crédito decorrente de cota condominial, possivelmente aquele inadimplente parará de pagar condomínio. Seja porque ele não tem capacidade de pagá-los, ou seja porque ele simplesmente está zangado com você ter entrado na ação contra ele. Bom, ao longo da demanda se vencem cotas. No procedimento comum ou no processo de conhecimento, isso não era problema, porque tanto o Código anterior quanto o Código atual estabeleciam que as cotas vincendas, ou seja, as obrigações que se vencessem no curso da demanda, estavam implicitamente incluídas nos pedidos. Eu não precisava nem pedir. O juiz já interpretava que se você está pedindo para cobrar, você já está incluindo as vincendas. Maravilha. Na execução nós temos um problema. Porque a execução, ela depende de 3 requisitos. O crédito que vai ser submetido à execução, ele depende de 3 requisitos. Ele precisa ser certo, ele precisa ser líquido e ele precisa ser exigível. Certeza nós temos, porque ele consta de maneira positiva, tanto na convenção quanto nas AGOs, ou nas AGEs, ou nas justificações de multa. Líquido, ele também é, porque a conta que é necessária para se fazer o cálculo da cota condominial não é uma conta tida como complexa pela legislação. E aonde isso está escrito? Está escrito no artigo 786, parágrafo 1. Que a mera necessidade de contas aritméticas simples não tiram a liquidez do título. E, meus amigos, operações simples são somar, diminuir, multiplicar e dividir. E para quem tem dúvida, percentual nada mais é do que uma operação de multiplicar e dividir. Então, isso não é complexo. Por mais que muita gente sustente que isso é complexo, que precisa de uma perícia contábil para se descobrir quanto é que é uma multa de 2% no débito. Mas vamos superar esse problema. A dificuldade que a gente vai ter é a exigibilidade. Porque se a cota é vincenda, ela só se torna exigível depois que ela vence. E se eu preciso de um título exigível no momento da propositura da execução, a cota vencenda ela não é exigível no momento da propositura da execução. Bom, o nosso Código de Processo Civil traz o artigo 771, que fala o seguinte: olha, naquilo que não houver contrariedade, no que não for contraditório, se aplica ao procedimento de execução as normas do procedimento comum.
Então, qual foi a construção que se fez? Se o artigo 771 me permite aplicar certas normas do procedimento comum ao procedimento executivo, eu vou dizer que está implícito no pedido que eu quero as vincendas. Muito bom. Maravilha, problema resolvido. A questão é procedimental. Os senhores lembram que eu falei que essa criatura, quando se defende, apresenta embargos quando ele é intimado para pagar em 3 dias? Então ele tem 15 dias a contar daquela citação para pagamento. Esses 15 dias, ele vai se defender do que está vencido ou do que vai se vencer ainda? Do que está vencido. O que vai se vencer ele ainda não se defendeu. Porque, por exemplo, ele pode discordar que naquele mês existe um erro de rateio. Ou dali a 4 meses existe um erro de rateio. E aí a pergunta é, mas eu vou expropriá-lo por questões que ele não se defendeu? Eu não posso fazer isso. Todos nós que aplicam essa tese de que é possível a inclusão das vincendas, discute exatamente como garantir o contraditório em ampla defesa a esse réu. Como garantir o contraditório em ampla defesa ao executado. Que de fato será difícil. Vocês já imaginaram reinaugurar prazos para embargos ao longo da execução? Em 75 embargos das vincendas do curso da demanda. Bom, mesmo assim, o que nós temos de posicionamento majoritário hoje é pela possibilidade de inclusão de vincendas. Mas eu devo dizer aos senhores do risco que existe. E por que eu digo que existe risco? Aqui. Bom, primeiro julgado, dizendo que pode. É possível a inclusão no curso da ação das parcelas vincendas até a data do efetivo pagamento, uma vez que a obrigação em questão de estado sucessivo, conforme autoriza expressamente o artigo 323, a aplicação subsidiária do processo de execução, por força do disposto no parágrafo único do 771. Ótimo, maravilhoso. Julgado de 2016. Aí, do mesmíssimo tribunal. Na hipótese ora analisada, o disposto no 323 não pode ser aplicado. Pois não há certeza. Pois na execução do título executivo extrajudicial, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade devem estar presentes no momento do ajuizamento da demanda. As parcelas vincendas não ostentam o requisito da exigibilidade, de modo que não podem entregar a execução extrajudicial. Em julgamento de abril de 2017. Então, no novembro de 2016 falou sim, em abril de 2017 falou não, e aí eu trouxe um julgamento um pouco mais recente. Bom, meus amigos, eu peço desculpa, o último julgamento sumiu aqui, ele cortou. Mas era um julgamento do Rio de Janeiro falando que pode, em 2018. Então, assim, nós podemos dizer com conforto que isso está resolvido? Não. E aí vai da habilidade do advogado de analisar o risco jurídico desse tipo de pedido. Vou indagar os senhores todos aqui, imagino que saibam do que se trata os famosos honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais, e aqui eu paro para me alegrar da existência deles como advogado, os honorários sucumbenciais são os honorários pagos pela parte vencida à parte vencedora. Esses honorários eles são calculados em sede de execução em 10% sobre o valor da execução e, se tivermos embargos, em mais de 10%. Então, totalizando aí 20% do valor da execução, isso no primeiro grau de jurisdição. Se tiver recurso, podemos ter a majoração disso. Imagine uma execução de cotas condominiais no valor de R$800 mil. Ah, mas isso não existe. Existe. Basta a gente procurar qualquer condomínio de luxo na Barra da Tijuca que a gente encontra esse tipo de execução. E aí eu indago, será que vale o risco de um juiz dizer que não cabe as vincendas e você ficar sucumbente e o condomínio ter que pagar para o advogado que conseguiu derrubar aquele pedaço da decisão R$60 mil, quando ele está com inadimplência gigantesca? Isso é um risco jurídico. Agora, se eu tenho uma execução pequena, pequena não, mas com valores um pouco mais módicos, e com esse cenário favorável do Rio de Janeiro, é óbvio que eu vou incluir as vincendas. Então isso é uma questão de avaliação. Se o risco jurídico vale ou não vale. Esse é o ponto para nós. Bom, prosseguindo, o que posso dizer para vocês é que temos como, a princípio, posição majoritária no Rio de Janeiro, a possibilidade de inclusão das vincendas. Feito? A citação. Na citação nós tivemos as coisas mais maravilhosas possíveis e imagináveis de mudança no procedimento executório. Primeira coisa é,
Um dos maiores problemas que nós sofremos é citar alguém. Especialmente quando nós estamos lidando com aquele condômino investidor, que não mora no imóvel. E que ninguém sabe onde aquela criatura mora. Procura-se, e a execução do código anterior e o procedimento comum do código anterior, nós tínhamos um problema, porque eu necessitava de encontrar aquela pessoa. A citação por edital ela era muito dificultada. E ela era impossível em sede de execução. Agora, com o Código 2015, nós podemos dizer o seguinte: a lei autoriza a citação por edital. Então, depois que eu exaurir todas as chances de encontrar aquela criatura, eu posso pedir para que o juiz promova um edital e ele será chamado a se defender por meio do edital. Nada mais é do que uma publicação com as formalidades legais observadas, e se ele não apresentar a sua defesa, ele será considerado, e depois daquele prazo do edital, ele é considerado citado. E aí passam a correr os 3 dias para pagar, 15 dias para se defender e por aí vai. Uma outra possibilidade interessantíssima é a possibilidade de citação por hora certa na pessoa do porteiro. E aprendam o seguinte: eu tenho observado na internet, etc., tem muita gente falando isso de maneira muito simplista. Não é simples. O que a lei fala é que poderá ser feita essa hora certa, e eu vou explicar mais ou menos esse procedimento, terá que ser feita essa hora certa na pessoa de funcionário responsável por receber correspondências. Se eu não tiver esse personagem no condomínio, eu não poderei fazer essa citação por hora certa. E o que é a citação por hora certa de maneira muito resumida? Eu viro, o oficial de justiça comparece ao local, vira-se para o porteiro, para o funcionário e fala o seguinte: meu amigo, o cara mora aí, não mora? Mora sim, senhor. Então tá, então amanhã, às 11 horas da manhã, eu estou passando aqui de novo, estou te deixando essa cartinha aqui. Se ele não estiver presente, eu vou te entregar o mandado de citação e ele será considerado citado para todos os fins legais, ok? Resolvido o problema. Mais um mecanismo que nós podemos manejar. A outra hipótese é o arresto na hipótese de ocultamento. O artigo 830 do Código de Processo Civil vai dizer o seguinte: se o oficial de justiça comparecer ao local e perceber vestígios, indícios de ocultamento, e talvez o indício mais claro de ocultamento seja aquela pessoa que fala: seu fulano, tem uma pessoa para falar com o senhor na portaria. Ele olha assim da varanda, vê o oficial de justiça e não vai andando para trás. Então, verificar esses indícios de ocultamento, o oficial de justiça tem o poder de arrestar bens. Numa execução de cotas condominiais, em que nós temos o posicionamento majoritário do STJ como obrigação pro terreno, ou seja, que segue a coisa, qual bem que os senhores acham que esse oficial de justiça vai arrestar? O próprio imóvel. E o arresto ele tem uma característica interessantíssima, que é a indisponibilidade do bem. Eu não posso vender bem arrestado. Ou seja, pelo menos garantido eu já estou. O processo vai prosseguir. E garantido eu já estarei. E, finalmente, a possibilidade de inclusão de negócios processuais nas convenções de condomínio. Só que eu vou falar muito rapidamente que o artigo 190 do Código de Processo Civil abre para nós a possibilidade de estabelecer outras dinâmicas processuais que não apenas aquelas previstas no Código. Então, por exemplo, as partes podem dizer que renunciam na própria convenção de condomínio. É possível se estabelecer o seguinte: olha, nós renunciamos a pedido de prova pericial em eventual ação de cobrança por entender que a matéria não é complexa. Isso já é alguma coisa que se torna possível de se incluir em convenções para facilitar os procedimentos executórios. Em relação ao pagamento voluntário, uma vantagem para o nosso réu, que é a possibilidade de pagamento parcelado e que é compulsoriamente aceita pelo credor. Então, na execução de título extrajudicial, com base no artigo 916, é possível ao devedor fazer uma proposta ao juízo. Eu pago 30% e parcelo o resto em até 6 vezes. Com os juros, obviamente. Se o juiz aceitar essa proposta, compulsoriamente o credor terá que aceitar. Senhores, é melhor receber 30% em 6 e mais 6 parcelas do que nada. Agora, para ele fazer isso, o que ele necessariamente tem que fazer? Renunciar ao direito de se defender. Faz todo sentido. Se ele renuncia ao direito de se defender, eu vou aplicar juros e correção igualzinho à convenção, vou dificultar um pouco o recebimento, mas eu garanto pelo menos o cumprimento. Aí, se não houver cumprimento, expropriação imediata de bens. Não há mais defesa no procedimento. Avaliação em penhora. A intimação da penhora ela é feita na pessoa do advogado. Antigamente nós tínhamos que fazer pessoalmente, era uma coisa terrível encontrar para citar, para intimar da penhora. Agora ela pode ser feita na pessoa do advogado.
Segundo item, a obrigação é próprio terreno. Ela é próprio terreno porque a lei diz que é próprio terreno? Não, a lei não diz que é próprio terreno. Quem diz que é próprio terreno é o STJ, que se posiciona há muitos anos dessa maneira. E a obrigação do próprio terreno é aquela que segue o bem. Ou seja, eu posso executar diretamente o bem. Se quiserem fazer um paralelo, pensem na execução da garantia hipotecária, em que você podia fazer a expulsão direta do bem. Podia não, ainda pode que ainda existe a hipoteca. Coitado, você estava deixado de lado. Mas em que eu podia fazer a expulsão direta do bem. Então eu não preciso me preocupar em procurar patrimônio, se eu assim decidir. Eu posso simplesmente atacar aquele bem diretamente. Em especial porque aquela dívida é uma dívida considerada próprio terreno. Impugnações. Nas impugnações a matéria é limitadíssima. Eu só posso discutir excesso e eu só posso discutir erro de avaliação. Ah, mas nos embargos eu posso discutir outras coisas, nos embargos eu posso discutir o que eu quiser. Mas na impugnação, no procedimento executório, eu estou limitado a esses itens. Se a penhora tiver sido feita adequadamente, não houver erro de avaliação demonstrável, nós não teremos problema. Essa impugnação será julgada improcedente e até uma discussão agora se cabe honorários nessa impugnação julgada procedente. Vamos torcer para que haja. Deve ser positivo. Expropriação. Surge o cenário da alienação particular, que é uma novidade fantástica que o CPC trouxe. É a possibilidade do condomínio, que posso dizer de primeira mão, que venho manejando isso nos condomínios que advogam, nas administradoras que advogam, é a possibilidade do condomínio indicar um corretor de imóveis para vender os bens. Então ele vira para o juiz e fala: seu juiz, já que ele não pagou voluntariamente, eu agora posso avaliar e penhorar, eu estou apresentando aqui o meu corretor de imóveis e ele vai vender o bem para mim. Eu não preciso de leilão judicial, porque o leilão judicial vai ser metade do preço, ou o preço que for considerado vil pelo juiz. Senhores, isso é maravilhoso. Isso dá para o advogado, isso dá para o condomínio uma autonomia, um controle do processo que nós não tínhamos antes. Então, a partir do momento que eu digo, olha, eu vou indicar o meu corretor vai fazer jus à comissão? Óbvio, ele está trabalhando, sem sombra de dúvida. E o juiz vai simplesmente dizer, olha, concordo, você vai tentar vender esse imóvel por um ano. Vou dizer a última decisão que nós tivemos. Concordo com a proposta de preço, nós dizemos lá qual era o preço que nós queríamos. O seu corretor vai receber uma comissão de 5% e ele tem um ano para vender o imóvel. Bom, e essa venda vai ser feita como? Vai ser escritura? Não. Ela vai ser feita por meio de uma alienação particular, que nada mais é do que um alvará judicial. O juiz, depois que a parte paga o preço no juízo, simplesmente emite uma carta de alienação, falando, olha, daqui em diante esse cara aqui é o dono. Paga, aquele dinheiro fica depositado em juízo, paga essa dívida condominial, se tivermos outras dívidas, concurso de credores nas dívidas, e aí o que sobrar fica para o condômino devedor. Vejam que a autonomia, ficar dependendo de leilão é uma coisa de maluco, é literalmente coisa de maluco. O leilão demora, ele depende de ato de averbação, depende de ato de registro, é caro. A alienação particular é uma parceria que você faz com um corretor. Você chega para um bom corretor, obviamente, pelo amor de Deus, né? Chega para um bom corretor e fala assim, meu amigo, você quer vender todos os imóveis desse condomínio? Então, a partir de agora, sempre que eu tiver um problema, é você que vai vender. E pronto. Eu ganho autonomia. Isso é alguma coisa muito inovadora no nosso Código de Processo Civil. Expropriação do bem em condomínio em geral. Isso é uma outra polêmica que surgia. Mas espera aí, 2 irmãos são donos do bem. Quer dizer, então, que eu não vou poder vender o bem, não vou poder expropriar? Claro que vou. Não há dificuldade nenhuma no condomínio em geral. Eu posso vender o bem porque aqueles 2 são considerados devedores. Porque a obrigação não é próprio terreno. Ah, mas eu tenho um que faz uso exclusivo e tenho um outro paralelo herdeiro que nunca usou o bem. Eu quero promover essa execução, eu sou obrigado a promover a execução só contra o exclusivo. Isso ainda está em discussão. Mas, obviamente, isso depende de uma demonstração probatória enorme por parte daquele devedor que não se acha devedor porque o irmão usa de forma exclusiva. Mas isso já é alguma coisa que está superada pelo CPC. Mesmo que haja exclusividade ou não, a priori, essa ação é movida diretamente contra esses 2 devedores. E, finalmente, os embargos não têm efeito suspensivo por natureza. O efeito suspensivo dos embargos depende de garantia do juízo. E como o juízo se garante? Se garante por caução, eu vou lá e pago ao juízo, deposito em juízo o valor. Se garante quando o próprio devedor oferece o bem como garantia e se garante também por meio de uma penhora, por exemplo, ou por meio de uma réplica. Então, aqueles embargos só terão efeito suspensivo se, primeiro, o juiz estiver garantido, já tiver da onde tirar recursos para a satisfação da dívida. E segundo, não basta estar garantido, eu preciso demonstrar os requisitos
da tutela provisória. Os requisitos da tutela provisória, de uma maneira muito simplista, são dois. É a probabilidade do direito, que a gente, como adora o latim, chama de fumus boniuris, que é a fumaça do bom direito, e a urgência naquele pleito, que nós normalmente denominamos de periculum in mora. Então, para que eu possa ter efeito suspensivo, perceba um esforço que o devedor tem que ter. Ele tem que garantir o juízo, ele tem que provar que o direito dele é provável, e numa execução de cotas condominiais, direito provável para o inadimplente, olha, está difícil. A menos que ele próprio pagou. Inovou ou fez alguma coisa diferente. Fora isso, é muito difícil. E terceiro, provar a urgência. Os senhores podem argumentar, poxa, mas a urgência vai ser demonstrada pela... Ele vai perder a casa dele. A nossa jurisprudência do Rio de Janeiro é refratária a esse argumento. Por uma questão de comportamento contraditório. Você não pode imaginar que você vai ficar sem pagar condomínio e que não vai perder o imóvel. Você que está dando causa ao problema. Então, esse argumento não corre. Outros talvez correm. Mas vejam as exigências para efeito suspensivo. O que nós vamos verificar na prática é que pouquíssimos embargos conseguem esse efeito suspensivo pretendido. Aqui é a questão da inclusão das cotas. E a ação de cobrança, muito rapidamente. Vejam o quão mais complexa ela é. Eu tenho petição inicial, despacho inicial, eu cito, vou ter audiência de conciliação, não vou ter audiência de conciliação, vou contestar, vou apresentar réplica, vou fazer ou não julgamento antecipado do mérito, vou sanear, instruir, julgar o mérito para aí sim cumprir. Vejam quão mais complexa ela é. Olha quantas etapas eu tenho que passar. E aí indaga-se, puxa, mas será que vale a pena trazer de alguma maneira essa nossa ação pelo procedimento comum? Ela é válida em algum momento? Claro que é. Ela é válida quando eu não consigo preencher os requisitos para a ação de execução do título. Ou então, como eu faço, ela é válida quando eu quero incluir as vincendas e acho que a execução está muito arriscada. O exemplo prático que eu trouxe para vocês. Uma execução de R$800 mil. Eu não vou correr o risco de incluir essas vincendas. A sucumbência nessa ação vai ser alta demais. O que nós fizemos? Entramos com a execução em relação ao débito de 800 mil e no mês seguinte, que ficou inadimplente, movemos uma ação de conhecimento pelas vincendas. Aquela vencida e as novas vincendas. Gabriel, mas você entrou com mais uma ação. É verdade, entrei com mais uma ação. O custo total dessas duas ações somou mais ou menos uns R$40 mil. Se nós perdêssemos a ação de execução e ficássemos sucumbentes, só a sucumbência era 60 mil. Está valendo a pena. Isso é uma questão de gestão de risco. Todo advogado, toda administradora faz essa gestão. Tem que avaliar as consequências jurídicas dos atos que pratica. Então, há esvaziamento da finalidade do procedimento comum? Claro que não. Ele só não é a primeira escolha. Porque eu tenho um procedimento muito mais sério e muito mais eficaz. Porém, ele muitas vezes será necessário. Condomínios sem convenção, condomínios que não fazem a geórgia, condomínios que não têm devidamente registrado os valores que são cobrados mês a mês. Todos esses são excelentes candidatos para as ações de cobrança. Bom, e aqui exatamente a discussão, vem cá. Execução ou ação de cobrança? O que eu escolho? Como eu já discuti. Eu vou tentar compreender o procedimento, entender quais são os riscos desse procedimento e vou fazer uma escolha que mitigue meu risco. Volto a dizer, hoje, a escolha da vincenda ainda é uma escolha que pode ser problemática. Por mais que a gente tenha por praxe utilizado. E aí só algumas outras discussões chegando já ao final da minha fala. Primeira coisa, competência para essa ação. Bom, quando eu estou falando de título executivo extrajudicial, não vai haver grandes dúvidas em relação à competência na própria comarca onde se situa o bem. Porque o artigo 781, inciso 1º, vai dizer: a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título, ou ainda de situação dos bens a ela sujeitos. Se nós estamos tratando de uma obrigação pró-terreno, o próprio bem se sujeita à execução. Se o próprio bem se sujeita à execução, eu farei essa ação na comarca onde se situa o bem. E, senhores, isso é óbvio, talvez isso não precise nem estar escrito, isso é uma questão de bom senso. Senhores já imaginaram fazer uma execução de cota condominial no Amapá, sendo que o bem está no Rio de Janeiro? Fazer esses mandatos, fazer todos os cumprimentos de ordem referentes ao bem, por carta precatória, demora que seria,
Já imaginar a comunicação processual que é feita entre Amapá e Rio de Janeiro? Se com São Paulo está difícil, imagina o Amapá. Ou então imagine o Acre, vamos colocar mais longe. E a ação de cobrança? Mesmíssima situação por outro fundamento. É competente o foro do lugar, onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação que se lhe exigir o cumprimento. Onde que a obrigação de pagar a cota condominial deve ser satisfeita? No foro do condomínio. É no foro do local do credor. Porque é uma obrigação decorrente de uma obrigação própria terrena. E aqui a gente cumula o 53 com o Código Civil. E, finalmente, eu só quero chamar a atenção do tema 886 dos recursos repetitivos do STJ. Prestem muita atenção nisso. Isso aqui é um gargalo real de ações e que está cada vez gerando mais problema. A discussão que travamos aqui é a seguinte. Eu tenho um promitente comprador. Todos cientes do que é um promitente comprador? Perfeito. Esse promitente comprador se torna promitente comprador por meio de uma escritura particular, ou seja, uma escritura que não foi lavrada por um oficial de notas. Perfeito. Essa escritura particular não é levada a registro. Então ele é um promitente comprador com escritura particular sem registro. Indaga-se. A ação de cobrança de cota condominial ou execução deve ser movida contra ele ou deve ser movida contra quem consta na ônus reais? Não, deve ser movida contra ele. Se estiverem condominiais, na hipótese de alienação da unidade, notadamente quando se tratar de compromisso de compra e venda não levado a registro. O que foi decidido pelo STJ? O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela emissão na posse do promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca dessa. Isso gera problema. A quantidade, para nós advogados, que às vezes advogamos para a construtora, vocês não sabem o quanto isso é levantado com matéria de defesa e o quanto isso é julgado procedente. Porque nós estamos falando de demanda em recurso repetitivo. Recurso repetitivo tem uma denominação processual chamada de precedente vinculante. Ou seja, o juiz ele tem que observar o precedente vinculante. Aquilo ali é quase equivalente à lei. Não vamos dizer que é equivalente para não gerar polêmica, mas é quase equivalente à lei. Então não basta a análise das ônus reais. Tem que se fazer um estudo. Bom, e quem tem essas informações? A administradora, o próprio condomínio. Se o condomínio faz autogestão, a gestão interna do condomínio, esse tipo de situação tem que ser levantada. Caso contrário, eu conseguirei a façanha de ser derrotado numa ação de cobrança de cotas condominiais. Porque isso é uma façanha de se fazer. Você ter uma execução Nossos agradecimentos ao Dr. Carlos Gabriel Feijó pela palestra. Estendemos agradecimentos também ao nosso anfitrião, Dr. Carlos Samuel. Lembrando que as perguntas que forem encaminhadas serão atendidas ao final do dia no workshop jurídico. E assim nos convidamos, então, para que retornem aos seus lugares na plateia, levando uma vez mais os nossos agradecimentos. Seguiremos, então, com a